Também saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. De muita alegria nós nos encontrarmos reunidos nessa noite, juntos na presença do Senhor, podendo bendizer o seu nome, glorificá-lo na beleza da sua santidade. Sabemos que até aqui nos ajudou, nos sustentou as mãos do Senhor, e nós o glorificamos pela sua graça, pela sua misericórdia, que de contínuo tem estado sobre a nossa vida. Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia juntamente comigo nessa noite, no livro das Gênesis, no capítulo de número 50. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Livro das Gênesis, no capítulo de número 50, nós leremos a partir do verso de número 14, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Gênesis, capítulo de número 50, a partir do verso de número 14. Quantos acharam, dizem amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Estão todos procurando ainda? Glórias a Deus. Gênesis, capítulo de número 50, verso de número 14. Quantos acharam, dizem amém. Amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor: depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José, e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Amém? A igreja pode se assentar. Deus ocupa as suas mãos, aplauda o nome do Senhor, glorifica o nome dele nessa noite, porque ele é digno de toda adoração. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Amados, nós bem conhecemos a história do nosso irmão José, um homem que recebeu da parte do Senhor sonhos que desagradaram muito aqueles que estavam à sua volta naquele tempo. Nós meditamos no livro das Gênesis, nós que somos conhecedores da palavra do Senhor. A partir do capítulo de número 37, nós veremos o início da história de José, o início de uma narrativa das bênçãos que o Senhor ele estava preparando para a vida daquele moço. Sabemos que José ele tinha os seus 17 anos de idade, sendo um dos filhos da velhice, o filho da velhice de Jacó, e
este, nos diz a palavra do Senhor, trazia uma má fama dos seus irmãos diante de seu pai, todas as vezes que estes descumpriam a ordenança de seu pai, se apartavam da disciplina daquela casa. José era aquele que trazia ao seu pai as obras e os atos de seus irmãos, e recebendo este um cuidado especial da parte de seu pai, José muito desagradava aos seus irmãos. E como se não bastasse, a palavra vai nos deixar registrada 2 sonhos que o Senhor ele concede a José. No primeiro deste estava José com seus irmãos ao campo, e os molhos daqueles que colhiam de seus irmãos que estavam no campo, estes se reclinavam, se inclinavam diante do molho que era colhido por José, de maneira que os seus irmãos ainda agravaram mais contra ele por aquele sonho, nos diz a palavra. E além disso, o Senhor ele lhe concede ainda um outro sonho, também aos seus 17 anos, aonde não somente aqueles molhos, mas agora nos diz a palavra que o sol, a lua e 11 estrelas, elas também vinham a se curvar diante daquele jovem. Bendito seja o nome do Senhor. E apesar de ter sido repreendido por seu pai, a palavra vai nos dizer que Jacó, ele guardava todas aquelas coisas no seu coração, ele meditava em todas aquelas coisas. E muitas vezes, amados, nós, chamados pelo Senhor, nós queremos viver sonhos de chamados e projetos de Deus sobre a nossa vida. E bem é que nós venhamos desejar e almejar essas coisas da parte do Senhor, mas os projetos da parte de Deus e os sonhos da parte do Senhor, eles vão exigir de nós que nós militemos por eles uma boa milícia, uma boa luta na presença do Senhor. Nós conhecemos e sabemos que os sonhos que nós sonhamos aqui nesta terra e os projetos que nós estabelecemos para esta terra, eles vão exigir de nós trabalho, dedicação, quantas vezes vão exigir de nós estudos e esforços, e também naquilo que concerne ao reino de Deus, nos projetos que o Senhor ele projeta para a nossa vida e ele implanta nos nossos corações. Eles vão exigir que nós venhamos militar uma boa milícia por eles. Isso não quer dizer para nós que o nosso esforço ele nos levará a realizar os projetos de Deus, de maneira nenhuma. Aquilo que o Senhor ele projeta para nós, é Ele mesmo quem pelo seu poder haverá de realizar sobre a nossa vida. O Senhor ele projetou esses sonhos e os implantou no coração de José aos seus 17 anos. E nós que conhecemos a narrativa bíblica, nós sabemos que não foi José quem realizou aqueles sonhos, foi o Senhor quem os implantou, é quem realizou aqueles sonhos e os fez concretizar sobre a vida de José. Mas o projeto implantado pelo Senhor, ele exigiu daquele homem, daquele jovem, 13 anos de provações. José, ele sonha aqueles sonhos, é aborrecido pelos seus irmãos, ele é vendido para o Egito, e lá no Egito é comprado por servo de Potifar, um dos capitães de Faraó. E na casa de Potifar, mesmo sendo um homem íntegro
diante do Senhor. José sofre uma nova injustiça e é levado ao cárcere por 2 anos. Por 2 anos José está lá, por mais de 2 anos aguardando a providência de Deus, até que fosse chamado diante de Faraó para interpretar os seus sonhos e assim se tornar governador do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E também para a vida daqueles que querem viver os projetos do Senhor. A palavra ela vai nos dizer que aqueles que quiserem viver conforme o exemplo de Cristo, estes também padecerão as provações, padecerão as tribulações, e para além das tribulações e das provações, da rejeição do mundo, que é uma parte inegociável da jornada do crente. Seu mundo ele não nos aborrece se nós não sentimos qual é o peso do chamado de levar a paz do Senhor sobre a nossa vida, para sermos pacificadores em um mundo que vive na guerra contra Deus, na entrega ao pecado. É porque nós ainda não sabemos o que é servir ao Senhor. Se nós vivemos uma vida que ainda não conhece o que é a renúncia do Evangelho, é porque ainda nós não entendemos e não atendemos ao chamado de Jesus, que diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga após mim. Bendito seja o nome do Senhor. E para além, amados, dessas turbulências que hão de manifestar sobre a vida do servo e da serva fiel do Senhor, a soberania do poder de Deus, que rege todas as coisas e que nos concede a vitória ao final desta jornada. Aqueles que querem viver projetos do Senhor sobre a sua vida, eles precisam se disponibilizar a uma jornada de provações. Aqueles que querem viver os projetos maiores do chamado de Deus, eles precisam estar na brecha aonde o Senhor ele lhes quer colocar. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que por agora nós não venhamos ver ainda aqui a face do Cordeiro glorificado, a glória completa, como Moisés ele pediu ao Senhor que eu mostrasse, mas o Senhor ele haverá de passar. E se nós estivermos na fenda da rocha, aonde ele nos designou, a sua mão ela nos acobertará, e nós haveremos de provar qual é a glória do chamado do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E José ele precisou amargar esses 13 anos de tribulações, esses 13 anos de provações, mas o Senhor provedor, que implanta a promessa na vida do crente fiel, ele é aquele que no momento certo e no tempo oportuno, ele move as suas mãos nas alturas e ele faz se concretizar a sua vontade. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. E o Senhor, amados, nesta noite ele nos fala a respeito deste preço qual o nosso irmão apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo a sua epístola, já sendo Timóteo um homem designado para o ensino da palavra. Timóteo, quando Paulo lhe escreveu, já era um homem instruído nas sagradas letras, nos diz a palavra do Senhor, que ele podia fazer sábio, e que nos faz também sábios
para a salvação que é em Cristo. Mas Paulo escreve a Timóteo em ambas as suas epístolas, e por mais de uma vez dizendo: não desprezes o dom de Deus que há em ti, mas eu te atribuo a responsabilidade de que por ele tu milites uma boa milícia na fé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele nos está nesta noite chamando a responsabilidade, para que por aquele sonho que Ele implantou no nosso coração, que não é o sonho tão somente de que venhamos gozar do melhor desta terra, de ter uma boa casa, um bom automóvel, ou uma boa formação sobre esta terra, estar alocado em um bom cargo e ter uma saúde para glorificar ao Senhor. Deus, Ele quer que nós venhamos gerar e nos disponibilizar para pagar um preço que venha nos levar a viver o projeto do céu sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes, para nós viver o projeto dos céus e experimentar a soberania de Deus e o poder excelso do Senhor dos exércitos, nós precisaremos ser levados à provação. Jó, ele já conhecia e já desfrutava dos bens de Deus sobre a terra. Era um homem rico na sua fazenda, mas para que ele pudesse conhecer de verdade quem era o Senhor sobre a sua vida, quem é o Senhor da provisão e da providência, ele precisou ser levado à prova. E no meio da prova, se o Senhor, Ele está te moldando para este projeto, não abra a tua boca para reclamar. Confie na soberania do plano de Deus. Confiar na soberania do plano de Deus é saber que aquele que formou o universo pelo poder da sua palavra, Ele nos deixou tudo isso para contemplar e saber que Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele conhece também a nossa vida, Ele conhece também o nosso pensar, o nosso levantar. O salmista, quando escreve o Salmo de número 139, para falar desta grandeza, ele diz: Senhor, Tu me sondastes, Tu me conheces antes que houvesse a palavra, então me prova, sabe aquilo que há no meu coração, e guia-me pelo Teu caminho eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós quisermos conhecer, amados, este poder do Senhor, a soberania do Senhor, a provisão do Senhor, nós precisamos sentir este desejo na nossa vida, de que o Senhor, Ele prove o nosso coração para nos guiar pelo seu caminho eterno. Ele já conhece, Ele já sabe quem nós somos. É para que vivamos o projeto do Senhor, nós precisamos ser lapidados pelas suas mãos. Assim foi com a vida de José, assim foi também com a vida de Davi. Nós sabemos que após receber a unção, Davi, ele já estava na brecha que o Senhor, Ele me designava. Já era um homem provado no campo, já havia lutado contra o leão, contra o urso, já havia enfrentado o gigante agora, mas para que ele pudesse ver se realizar o projeto de Deus sobre a sua vida, muitos anos se passaram. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vivemos em uma geração que cada vez mais nós clamamos pelo instantâneo, nós queremos lançar a semente agora, e quando voltarmos nós já queremos que o fruto esteja maduro para nós provarmos dele. Mas o Senhor, Ele nos
nos chama para que venhamos confiar inteiramente no operar das suas mãos. Bendito seja Deus. Haverá momentos, amados, para que vivamos por completo o chamado do Senhor. Que nós passamos por situações como passou José. José foi vendido, foi levado para o Egito, foi levado para o cárcere, mas ele permaneceu esperando, confiando na promessa do Senhor, a dispensação da obra do Senhor. E no momento em que o Senhor, ele revelou sobre ele o seu poder. E nós chegaremos agora ao texto que nós lemos. Após a morte de Jacó, nós sabemos que os filhos de Israel, eles foram levados ao Egito para que pudessem ser sustentados pela providência de Deus através da vida de José. E após agora a morte de seu pai Jacó, os irmãos, eles temiam que José pudesse lhes causar algum dano, porque haviam lhe feito mal durante o projeto, durante o tempo que o Senhor estava ali experimentar, ali lapidar. Mas José, ele olha para eles e ele diz verdadeiramente: eu sei que vós o fizeste por mal, mas não estava eu olhando para aquilo que vós fizestes a mim. Era um momento que o Onipotente, ele estava a lapidar a minha vida. Vocês desejaram e fizeram mal, mas o Senhor, ele é soberano sobre a história, e ele já havia preparado a minha vida para a preservação de muitos, para que pudesse o seu povo ser gerado e a sua promessa ela se cumprisse sobre a posteridade dos seus servos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E precisamos saber, amados, para nós caminharmos ao final dessa noite, que assim também foi para com Cristo. Nós sabemos que Cristo, conhecendo já desde o princípio qual era o destino da sua história, qual era o desfecho do momento em que ele se revelou como homem. Desde o início, o salmista escreve o Salmo de número 2, e ele fala-nos a respeito da rebelião dos gentios e a vitória do Messias. E então ele escreve dizendo: olha, os povos, eles se amultinaram contra o ungido do Senhor, eles falaram contra o ungido do Senhor, eles disseram: vamos sacudir de sobre nós as suas cordas, o seu domínio. Mas o Altíssimo, ele permanece soberano, e assim como ele permanece soberano, e ele regeu a história para que nós nesta noite pudéssemos ser remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, aquele que o salmista escreve no Salmo 22 dizendo: transpassaram os meus pés e as minhas mãos. E Mateus, ele retoma Cristo citando a palavra: mas este mesmo Jesus, ele ressurgiu ao terceiro dia. Assim o Senhor faz também para conosco, e ele deseja fazer conosco. Aqueles que querem viver o projeto de Deus, que querem seguir o exemplo de Cristo, que querem viver uma vida de entrega à vontade do Onipotente, para que nós venhamos provar do seu poder. Precisamos saber, amados, que o Senhor, ele vai nos levar até a sua olaria, é para que nós venhamos sair como vasos que bem agradem aos seus olhos fazer. Nós precisamos ser pacientes na obra do Senhor, e não só pacientes como aqueles que estão sentados e dizem: eu estou esperando no Senhor.
Senhor. Não é isso. Precisamos ser pacientes em perseverar a fazer a vontade do Senhor. Porque se nós formos achados assim, fazendo a vontade de Deus, o Senhor, que é soberano sobre todas as coisas, Ele tem designado um propósito para cada um de nós. E por isso, investamos o nosso tempo, a nossa vida, os nossos projetos e os nossos sonhos em viver aquilo que o Senhor, Ele nos tem chamado para nós vivermos. Amém? Palmas bem alegres exaltam ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.